Fala galera, estamos de volta, canal Aposta da Dupla no ar, nessa quinta-feira, dia 20 de abril. Então, estamos aí para mais um dia de análise e palpites, né? Hoje vamos trazer para vocês 6 jogos, Liga Europa e Libertadores. Então tá aí meu amigo Thiago Dornelles, como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, deixar um abração para todo mundo que vem nos acompanhando e agradecer também, o pessoal que vem dando a força aí, compartilhando nosso vídeo e deixando o like, aquela coisa toda, né? Então já vamos pedir, né? De praxe aí para começar. Então, se gostar do vídeo aí, deixar aquele like, se inscrever no canal quem não é inscrito e ativar o sininho com todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora para os jogos. Vamos começar aqui com o joguinho do Sporting e Juventus, né? O joguinho de ida foi 1-0 para a Juventus lá na Itália. Então agora o joguinho de volta em Portugal. A gente vê o histórico somente essa partida mesmo. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? O Sporting com uma race mediana aí, né? Com 5 vitórias, 4 empates e apenas essa derrota aqui para a equipe da Juve, né? Então o Sporting na primeira liga tá naquela briga ali tentando pegar essa terceira vaga aí para pegar uma vaguinha direta não, uma vaguinha para pré-Champions pela Primeira Liga, mas pode pegar um atalho aqui, né? Se for campeão aqui da Europa League, consegue essa vaga direta, que é o que está focado aí a equipe do Sport, né? Que conseguiu eliminar simplesmente o líder da Premier, né? O Arsenal, que faz uma campanha espetacular. Então, cara, o Sport vem numa pegada muito boa para tentar avançar aqui na Europa League. Já a Juventus, também pelo campeonato italiano ali, bem complicado para a Juve pegar essa vaga direta, né? Acabou perdendo muitos pontos aí no tribunal, perdeu 15 pontos. Então, o que complicou muito a situação da equipe na competição para pegar essa vaga direta, né? Então, também tá focado aqui na Europa League, tentando pegar essa vaga direta na Champions, que é a competição mais importante para as equipes da Europa, né? Não adianta. Então, vendo uma race interessante aí, né? Com 6 vitórias, 3 derrotas e um empate, né? Apesar de ter vencido um jogo a mais que o Sporting, é uma equipe que perde mais, né? Perdeu 2 jogos a mais que o Sporting nas últimas 10. A gente vê aqui a fase de grupos aqui. As duas equipes estavam na Champions e caíram, né? Com campanhas bem ruins, né? Principalmente a Juventus, com uma campanha horrível. E depois aqui o Sport eliminou o Midtjylland e o Arsenal, o brabíssimo. Já a Juventus pegou a equipe do Nantes e a equipe do Freiburg. Então não pegou nenhuma equipe aí muito complicada aí até o momento. O Sport seria a equipe mais dura aí. Conseguiu essa vitória no joguinho de ida. Mais dados das duas equipes. O Sport não perdeu em 9, marcou em 8, under 13,5 em 8. Já a Juventus marcou em 8, under 13,5 nas últimas 7. E ambas marcam não em 7. Média de gols das duas equipes aqui. O Sporting como mandante, uma média de 2,80. Já a Juventus como visitante, 1,60, né? Bem baixa a média da Juventus. Gols feitos, Sporting 2,20, Juventus 0,80. Gols sofridos 0,60 Sporting e 0,80 a Juve. Então a gente vê que o Sporting tem um ataque muito bom, né? Um ataque bem interessante. E a Juventus aqui com números bem ruins, né? 0,5 HT 100% e 60% para a Juventus. 100% Sporting 1,5 e 40% a Juventus. E o 2,5 continua interessante para o Sporting, 60%. Mas para a Juve é muito baixo, apenas 20%. O que vem forte também é o under 13,5, 80% e 100%. Pro trade, pessoal, qual que é a minha ideia para esse jogo? Cara, eu venho para esse jogo aqui trabalhar lei a equipe da Juventus. Acho que tem odds justas, né? Até e odds interessantes para se trabalhar esse lei a Juve. Né? É uma equipe muito under, né? Principalmente quando joga fora de casa. Então, é uma equipe que faz poucos gols, vai enfrentar o Sport, que é forte em casa, tem uma média de gols muito alta. E, cara, esse primeiro jogo a Juventus até ganhou ali, mas o Sporting jogou muito melhor, teve muito mais oportunidades, né? Teve mais tudo, né? Mais finalizações, mais escanteios, mais posse de bola. Cara, jogou, na verdade, bem melhor que a Juventus, mesmo jogando fora de casa, mas acabou perdendo, né? Acabou tomando um gol ali no segundo tempo,
na metade para o final do segundo tempo e não consegui, no final pressionou muito, mas não conseguiu arrancar o empatezinho. Então, cara, nesse jogo de volta aí, eu espero aí um Sporting bem agressivo, né, e uma Juventus mais recuada e tentando marcar um gol no contra-ataque. Então, cara, acho muito interessante buscar, sim, esse lei a equipe da Juventus. Mercado de gols eu vou ficar de fora, porque a Juventus é muito under, apesar do Sporting ter um ataque muito bom, né, uma média de gols alta em casa, principalmente. Eu fico de fora aí pelo lado da Juventus, que, cara, é uma equipe muito, muito under. Então, eu venho só trabalhar aqui contra a equipe da Juventus nessa partida. Já a minha entrada pré, pessoal, pegar uma entrada aqui bem na cautela mesmo. Um empate anula, né? Um draw no bet, um handicap asiático 0-0 aqui para a equipe do Sporting, pagando 1,62. Cara, eu vejo muito valor por vários motivos, né? Além do Sporting ter jogado muito bem o jogo de ida, né? Foi um pecado ter perdido. O Sporting é o time que precisa do resultado. Então, pô, a gente tem ainda um empate para nos defender. Caso de empate, nossa aposta é devolvida. Então, cara, muito valor, uma oddzinha de 1,62. E o meu placar para esse jogo, 2-0 Sporting. Tá, então 2-0 Sporting é o palpite do Dornelles. Vamos para o nosso segundo jogo, Sevilha e Manchester United. Então, o primeiro jogo aí foi 2-2, né? A gente teve um outro confronto nos últimos 3 anos aqui, que foi em 2020. Foi 2-1 para o Sevilha. Cara, esse 2-2 até a gente fez a aposta nesse jogo que deu green para quem apostou em casa que tem o pagamento antecipado, né? Que a gente tinha pego o ML e o over 1,5. Eu olhei esse jogo aí, foi um jogo que o United vencia com tranquilidade até então. Aí num lance ali do primeiro gol do Sevilha, no finalzinho do jogo, o jogador do United até se machucou, um argentino, não lembro o nome agora. E depois o United ficou com um jogador a menos, o Sevilha veio para abaixo, conseguiu ainda empatar esse jogo. Mas aqui na Race United até passa por um... Não, a Race do Sevilha aqui, né? Te vê que o Sevilha passa por um... Não faz uma temporada boa, né? Te vê que na Race aqui não conseguem, até agora nos últimos 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates, mas nos últimos 10 jogos aí tem 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já o United, né, vem naquela pegada boa ali, vem fazendo bons jogos, teve esses 2 tropeços aí que a gente já comentou. Então, na Race aí tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? Então, aqui nas oitavas, o Sevilha passou pelo Fener, né? E o United passou pelo Betis, vencendo os 2 jogos em casa e fora. Vamos para mais dados aí. O Sevilha marcou 2 ou mais gols nas últimas 4, marcou em 8, over 1,5 em 9. E o United marcou primeiro nas últimas 4, ganhou o primeiro tempo nas últimas 4 também. Ambas marcam não em 7. Média de gols dos últimos 10 jogos. Jogando em casa fora, Sevilha 13,50, United 3. Então, Sevilha média de 2 gols feitos para 1,50 sofridos. O United 0,75 feitos para 2,25 sofridos até, né? Então, 0,5 HT, 75% Sevilha e United 50%. 1,5 100% e 75%, 2,5 75% United 25%. Já o under 3,5 50% Sevilha e 75% United. Vamos para as odds aqui, temos um Sevilha 3,85, United a 2,08. Então, no trade aí, eu venho trabalhar um lay equipe do Sevilha, por mais que o Sevilha vai estar jogando em casa aí, cara, o Sevilha não faz uma temporada boa. Como eu falei também nesse outro jogo, o United vencia com tranquilidade, fazia um 2-0 ali tranquilo, mas tomou um golzinho no final ali, ficou com o jogador a menos, acabou tomando empate. Então o United é um time bem melhor aí. Então vem trabalhar esse lay equipe do Sevilha. Já minha entrada pré, vou pegar aqui o Manchester United para se qualificar e over 1,5 gols, pagando 1,95. E meu palpite, meu placar 2-1 United. Perfeito. Então vamos seguir na Liga Europa. Vamos para o próximo joguinho aqui. União São Giloase contra o Leverkusen. Então a gente vê aqui, nos últimos 3 anos só tivemos esse joguinho mesmo, que foi 1-1, joguinho de ida aí, lá na Alemanha. Então Leverkusen até saiu na frente, depois acabou sofrendo empate. A gente até pegou uma tip nesse jogo aqui, que bateu, né? Bateu o nosso green.
Então vamos tentar de novo aí pegar outro win nesse jogo. Tive aqui a race das duas equipes, né? São races parecidas, né? A diferença é que o São Gilásio tem uma derrota aqui a mais, né? Do que o Leverkusen. As duas equipes em um momento interessante, né? Então, cara, confronto aí muito bom, né? Para se assistir, a gente vê que são jogos movimentados, né? Jogos com gols. Então aí tem tudo aí para o São Gilásio aí jogando em casa, fazer valer o fator local. A gente olha aqui que o Leverkusen ele veio da Champions, né? Fez uma campanha horrível e acabou caindo aqui para a Liga Europa. E já a União Berlim já estava na Liga Europa aqui e fez uma campanha até boa, né? Fez uma campanha boa, eliminou a forte equipe do União Berlim, que chegou a ser líder lá da Bundes, né? Tocando 3-0 em casa aqui e empatando aqui fora de. Na verdade, saiu empatando 3-3 fora de casa, depois venceu em casa. E agora aqui empatou também fora de casa e jogando em casa com o apoio do seu torcedor. Acho que tem tudo aí para conseguir fazer esse crime no Leverkusen, que pegou aqui Mônaco, que é uma boa equipe, né? Conseguiu passar nos pênaltis com uma virada surpreendente, né? Perdeu em casa e venceu fora. Depois ele ganhou nos pênaltis. E depois pegou aqui o Ferencváros, né? Uma equipe aí bem mais abaixo. Mais dados das duas equipes. O União São Giloase marcou nas últimas 9, não perdeu nas últimas 9, concedeu em 9. Over 1,5 nas últimas 9 e under 3,5 nas últimas 7. Já o Leverkusen não perdeu nas últimas 10, marcou em 9 e over 1,5 em 9. Então, esse over 1,5 vem quente aí para as duas equipes. A média de gols aqui do São Giloase como mandante, 3,75. O Leverkusen como visitante, 3,50. Então, médias altíssimas para as duas equipes. Gols feitos, 2,25 São Giloase, 2,50 Leverkusen. E gols sofridos, 1,50 São Giloase, e uma média de um gol sofrido por jogo Leverkusen contra o visitante. Então, cara, gols aqui chama muita atenção, muito forte para as duas equipes, principalmente pelos seus ataques aí, né? Com médias altíssimas. O 0,5 HT 100% para as duas equipes e o e-mail 75% e 100%. E o 2,5 75% e 50%. Continua muito interessante esse 2,5. Cara, tem valor aqui nesse jogo também, é buscar gols, né? A gente vê que duas equipes muito boas para isso. Para o trade, pessoal, o que eu venho trabalhar? Cara, 2,10 aí para o Leverkusen, 3,85 São Giloase em casa, né? Pô, o primeiro jogo foi bem parelho, né? Foi tanto que terminou empatado. Cara, acho que tá um pouquinho esmagada essa odd aqui do Leverkusen. A camisa tá pesando bastante aqui. Também botaram a odd do União Berlim como favorito contra o São Giloase, né? São Giloase jogando em casa. E São Giloase meteu 3-0 no União Berlim. Então, cara, não estou dizendo que vai ser 3-0 aqui, mas eu vejo muito valor aí trabalhar em um lay equipe do Leverkusen, tentando buscar uma correção aqui. Ainda mais que acredito que o São Giloase vai começar muito forte esse jogo, né? Com o apoio do seu torcedor. Então, cara, tem uma margem muito grande para corrigir aqui essa odd. Então é isso que eu venho tentar buscar aqui no trade, né? Nessa partida, trabalhar contra a equipe do Leverkusen e, cara, pegar um golzinho aqui vai pagar muito, muito bem. E também ficar ligado na questão dos gols, né? Pô, o 2,5 tá 1,92 aqui. Então, cara, a gente viu ali a média de gols das duas equipes, quase 4 para cada equipe. Então, cara, muito interessante no meu ponto de vista trabalhar esse 2,5, ainda mais se tratando aí de um jogo eliminatório. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um handicap europeu mais 2 para o União São Giloase e mais de 1,5 gols. Então, aqui o União São Giloase, no caso, pode perder por até um gol de diferença e temos que ter aí pelo menos 2 gols na partida. Odd de 1,82 e o meu placar para esse jogo 2-1 São Giloase. Tá, então 2-1 São Giloase é o palpite do Dornelles para esse jogo. Vamos agora para a Libertadores. São Lourenço e Fortaleza.
Então, segunda rodada do Grupo H, né? Não tem confronto nos últimos 3 anos entre as duas equipes. Aqui a risca das duas equipes. São Lourenço nos últimos 10 jogos vem de 6 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota, né? Fortaleza aí vem numa race muito boa também. Tem 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Então, São Lourenço vem fazendo um bom início de campeonato argentino também, é segundo colocado. Fortaleza foi campeão cearense, né? Então, ganhou o seu campeonato estadual. Início do Brasileiro começou com um empate contra o Inter. Então, o primeiro jogo aí, São Lourenço ganhou do Estudiantes Mérida, Fortaleza ganhou em casa do Palestino de 4-0. Vamos para mais dados aí. São Lourenço não perdeu nas últimas 10, não sofreu gols em 8. Under 3,5 em 8, ambas marcam não em 8 também. Já o Fortaleza marcou nas últimas 7, marcou 2 ou mais gols em 6. Over 1,5 nas últimas 7 e over 0,5 HT em 9. Então, média de gols aí dos últimos 10 jogos, casa fora. São Lourenço 1,80 feitos para nenhum sofrido nos últimos 10 jogos em casa. E o Fortaleza 1,67 feitos para 1,33 sofridos. São Lourenço 0,5 HT 60%, Fortaleza 100, 1,5 40% São Lourenço, 100% Fortaleza. O 2,5 40% São Lourenço, 67 Fortaleza. Já o under 3,5 80% São Lourenço, 67 Fortaleza. Para o trade aqui, vamos para as odds. Então temos um São Lourenço a 2,52, Fortaleza a 3,05. Então, para o trade aí, cara, vem trabalhar um lei a equipe do Fortaleza. Vai jogar fora de casa, né? Então, o São Lourenço aí, creio que vai fazer valer o seu mando de campo, né? Uma equipe que está bem encaixada, vem fazendo uma boa temporada. Então, não vejo perdendo para o Fortaleza esse jogo. Então, para mim, tem valor buscar esse lei a equipe do Fortaleza. Já minha entrada pré, vou pegar aqui um empate anula do São Lourenço, né? O DNB, 1,70 e meu palpite, meu placar, 1-0 São Lourenço. Perfeito. Então agora vamos para outro joguinho da. Não, agora é o joguinho da Libertadores. Joguinho da Libertadores. Joguinho do brabo aqui do Palmeiras contra o Cerro Porteño. Tive o histórico de confrontos, tivemos aqueles 2 confrontos do ano passado, né? O Palmeiras simplesmente passou o carro, né? 8-0 no agregado. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A gente vê que são duas equipes que vêm em momentos interessantes, né? Pô, o Palmeiras aqui foi o campeão paulista, né? Pegou aqui, tocou-lhe uns 4-0 simplesmente no joguinho de volta aqui, depois de ter perdido. Poupou, né? Poupou para jogar a disputa do estadual e acabou perdendo, né? Então, pô, o Palmeiras aqui tem que vencer esse jogo, né? Muito importante para o Palmeiras essa vitória para não se complicar aqui na Libertadores, né? Que é o. Cara, acredito que é o principal objetivo de qualquer time que está disputando a Libertadores, aí é o principal objetivo. Então, vai ter que focar total aqui nesse jogo. Vai pegar um adversário que não é mole, mas o histórico aí dos confrontos do Palmeiras contra o Cerro aí são bons, né? Então, até se a gente abrir mais aqui o leque, a gente vê que pô, o Cerro vem num momento parecido com o Palmeiras, né? Pô, a temporada toda aí, o ano passado também, muitas vitórias, né? Palmeiras aí com pouquíssimas derrotas na race. E daí, quando a gente vai ver as derrotas aqui do Cerro, na sequência ruim aqui pegou os jogos com o Palmeiras, né? Então, o Cerro também vinha num. Puxei aqui para mostrar que o Cerro também vinha num momento interessante aqui, quando pegou o Palmeiras e foi atropelado, né? Não vinha num momento ruim, assim. Então, cara, um momento parecido aí. É com os adversários mesmo que o Cerro enfrenta são de outro nível que o Palmeiras, né? Então a gente vê aqui que o Cerro ainda veio das primeiras fases ali da Libertadores, né? Até chegar e venceu todos os seus jogos, né? Venceu os 2 jogos aí do Curicó Unido e pegou o Fortaleza, né? Pois venceu os 2 jogos do Fortaleza também. E agora aí já venceu o seu primeiro joguinho e o Palmeiras perdeu, né? Então, cara, o Palmeiras aí tá em último lugar, tem que vencer para não se complicar nesse grupo fácil, né? Nesse grupo fácil. O adversário mais difícil aqui seria o próprio Cerro, né? Então não pode aí dar chance pro azar a equipe do Porco.
Mais dados das duas equipes. Palmeiras marcou nas últimas 7, não perdeu em 8, over 2,5 nas últimas 5 e over 0,5 HT em 8 das últimas 10. Já o Cerro marcou em 9, não perdeu em 9, concedeu em 8, over 0,5 HT em 9 e over 2,5 em 8, né? Pô, as equipes aí estão vindo de jogos bem movimentados, hein? Média de gols das duas equipes aí. O Palmeiras aí como mandante, uma média de 2,86, o Cerro 3,25 de gols feitos. O Palmeiras 2,29 e o Cerro 1,25 e sofrido 0,57 Palmeiras e 2 para o Cerro aí, uma média de gols sofridos como visitante bem alta da equipe do Cerro Porteño, né? Apesar do bom momento, vem mamando bastante, hein? E o Palmeiras com ataque bom em casa, né? 0,5 HT, espetacular, pessoal, 86% e 100% do Cerro como visitante. E o e-mail 71 e 75% também, muito interessante. E o próprio 2,5, cara, 57 e 75 são índices excelentes para se trabalhar, até 3 gols nesse jogo aqui. Que, cara, os últimos jogos do Palmeiras têm sido bem movimentados e os do Cerro também, né? Então, ainda mais que o Palmeiras precisa muito desse resultado. Pro trade, pessoal, cara, mod bem esmagada pro Palmeiras, né? Bem esmagada mesmo. Mas a gente sabe que o Palmeiras em casa é muito forte mesmo, né? Principalmente na Libertadores. A gente vem fazendo ano atrás ano aí, cara, campanhas excelentes. Então, cara, tentar aí ver se tem alguma janela de oportunidade para se trabalhar esse back ao Palmeiras. Oddzinha de 1,32 no momento aqui. Mas se o Palmeiras estiver realmente amassando aí o Cerro, porque essa odd precisa de um amasso forte para valer a pena essa entrada. Então eu venho me expor aqui nesse back ao Palmeiras, mesmo com essa odd esmagada. O Palmeiras é muito mais time que o Cerro. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do Palmeiras, um golzinho no primeiro tempo, pelo menos, aí, mais de 0,5 gols no HT. A gente viu que a média das duas equipes são excelentes. E Palmeiras aí para ter mais escanteios no jogo. Quem assiste jogos do Palmeiras, principalmente em casa, a gente sabe que o Palmeiras tem uma média de escanteios altíssima. Então vamos pegar aí para ter mais escanteios que o Cerro. Oddzinha de 1,93. Pô, deu uma caidinha, tava 1,95. Mas, cara, odd excelente para se trabalhar aí a favor do Palmeiras. E meu placar para esse jogo, 3-0 Palmeiras. Tá, então 3-0 Palmeiras é o palpite do Dornelles. Vamos agora para o nosso último jogo, Atlético Nacional e Melgar, Grupo H. Então a gente vê, não tem confronto nos últimos 3 anos, né? E a race aqui das duas equipes, Atlético Nacional, 4 vitórias, 1 derrota e 5 empates. E o Melgar aqui tem apenas 1 vitória, 5 empates e 4 derrotas, né? Melgar é que não faz um bom início de campeonato lá no Peru. O Atlético Nacional faz até um campeonato interessante lá na Colômbia. Então, o primeiro jogo, 2-1, Atlético Nacional venceu o Patronato fora de casa. Melgar empatou com o Olímpia em casa, né? Então, o Nacional aí tem a chance de, jogando em casa aí, meio que encaminhar a classificação. Atlético Nacional não perdeu em 9, under 3,5 nas últimas 7. Melgar não perdeu nas últimas 6, não ganhou em 9, né? Apesar de não perder, não ganha, né? Então, time que empata bastante, under 3,5 nas últimas 10, ambas marcam não em 7. Então, a gente tem média dos últimos 10 jogos, casa fora, Atlético Nacional, média de 1,80, Melgar 1,17. Então, Atlético Nacional, 1 feito para 0,80 sofrido. O Melgar fora de casa não costuma marcar, né? Média de gols de 0,17 e média de um gol sofrido. Então, 0,5 HT, 60% Atlético Nacional, Melgar 33, 1,5 60, 33, o 2,5 20% Atlético Nacional e 17 Melgar, o under 3,5 Atlético Nacional 80 e Melgar 100%, né? Vamos para as odds aqui. Temos um Atlético Nacional 1,74, Melgar a 5,3. Então, para o trade aí, vem tentar trabalhar esse back, a equipe do Atlético Nacional, né? Então, jogando em casa, vai vir para cima.
Então, Melgar é uma equipe mais fraca, jogando fora de casa também, uma equipe que joga só para se defender, né? Então, vamos ver se a gente consegue achar um padrão para buscar esse back aí por volta de 1,80 do Atlético Nacional. Já a minha entrada pré, eu vou pegar aqui um Atlético Nacional para vencer e over 4,5 gols, pagando 1,91. E meu palpite, meu placar, 2-0 Atlético Nacional. Perfeito. Então tá aí a análise do dia para o nosso último joguinho. Então agradecer a todo mundo aí que está acompanhando. Quem gostou do vídeo aí, pô, se puder deixar aquele like, se tiver alguma uma ideia aí, alguma sugestão, qualquer coisa, comenta aí, né? Bota aí nos comentários aí a gente responde todas as perguntas que nos fazem ali. Então, a gente vai agradecer muito aí se o pessoal interagir com a gente. Fechou, gurizada? Por hoje é só. Então, só vamos deixar aqui a dica top do dia, que é do Bravo, né? É do Bravo, é do United. Qualificar-se e mais de meio gols, mod de 1,93. Então, cara, tem tudo para entrar aí. E por hoje é só. Um abraço para todo mundo e amanhã tem mais.